no livro de Isaías capítulo 29. Alguém pode ler para nós? Vamos lá? Pode ler para nós Isaías 29, 1 e 2. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Então porei lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Alguns comentaristas, essa expressão lareira de Deus, eles a colocam como uma interpretação. Eles colocam uma interpretação altar de Deus. E ainda que seja difícil avaliar o que significa essa questão lareira de Deus, mas quando nós olhamos o contexto e olhamos outras referências, podemos dizer o seguinte, que essa expressão realmente ela está condizente com a expressão altar de Deus, lareira de Deus com altar de Deus. Ok, agora sim, tá? Com altar de Deus. E Deus está dizendo que Jerusalém ela vai estar em aperto. Essa palavra quer dizer em sítio, uma cidade cercada pelo inimigo. Este é, vamos dizer assim, a sentença de Isaías. Lembrando que Isaías, segundo o Espírito de Profecia, escreveu mais para nós do que para os seus dias. Então, naquilo que Israel escreveu, então vamos lá. Dentro desse conceito, Isaías está escrevendo para nós. Jerusalém é chamada no livro de Zacarias e comparada como um tição tirado do fogo. E o Espírito de Profecia comenta dizendo que a igreja de Deus será levada a uma grande prova e aflição. Então, Jerusalém em aperto, Jerusalém sitiada, Jerusalém cercada pelo inimigo. Dentro desse conceito, diz aqui que haverá pranto e lamentação. Essas duas palavras, pranto e lamentação, elas são provenientes de uma palavra chamada luto. Então, o pranto e a lamentação é uma forma mais acentuada do choro. É uma forma mais aguçada de uma tristeza, e uma tristeza gerada pelo luto. Por sua vez, o luto denota perda. Se alguém está enlutado, ele perdeu. E nessa perda há pranto e lamentação. O texto continua dizendo, no verso 3: acamparei ao redor de ti
cercar-te-ei com baluartes e te levantarei tranqueiras contra ti. Então Deus dizendo que Ele colocaria Jerusalém em sítio, em aperto, e que haveria, vamos dizer assim, ao redor de Jerusalém, baluartes, tranqueiras. E o que iria acontecer? Então será lançada por terra, do chão falarás, e do pó será afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a voz de um fantasma, como de um cochicho, a tua fala desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dar-se-á isto de repente, num instante. Quantas coisas o texto enriquece para nós a visão. Tá? Jerusalém cercada, e quando Jerusalém é cercada, haverá pranto e lamentação. Diz que Deus lançaria por terra a fala de Jerusalém, e, vamos dizer, do pó, do chão falarás, e do pó será afogada a tua fala. Subirá da terra como a voz, como a de um fantasma, como de um cochicho, a tua fala diz do pó. E por fim termina dizendo da multidão dos inimigos de Jerusalém. E esta multidão ela é descrita como o pó miúdo. E ela descreve também que esta multidão, como pó miúdo, será também uma multidão de tiranos. Então este é o cenário que envolve o cerco de Jerusalém. Quando se fala isso, irmãos, vamos entender isto dentro do aspecto do momento final em relação a este pranto e a este choro. Algumas coisas nós vamos aqui visualizar nessa tarde. Essa expressão em aperto, ela significa a aflição criada por um inimigo que se tinha um povo. Dentro disso aí, irmãos, vamos entender isso aqui. Jeremias capítulo 4, verso 15 a 19. Jeremias capítulo 15 a 19. Capítulo 4? 15 a 19. 15 a 19. Diz assim: uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra a cidade de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti essas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Então veja bem, Isaías apresenta para nós o conceito de Jerusalém sitiada. E Jeremias, ele amplia esse conceito para nós. E no verso 19 diz assim: meu coração, eu me contorço de dores, as paredes do meu coração se agita, não posso calar.
porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra, golpe sobre golpe se anuncia, pois toda a terra está destruída desde súbito. Foram destruídas as minhas tendas, no momento, as suas lonas. Então vejam bem, então Jeremias ele faz uma relação de dor por Jerusalém ser sitiada e Jerusalém está, vamos dizer assim, cercada pelo inimigo. Quando nós encontramos Lamentações, no próximo livro, Lamentações, é um livro pequeno, é um livro de Jeremias também, e aí nós encontramos no verso 5, 2, verso 5, tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Quando nós olhamos a questão de pranto e lamentação pelo luto, em Isaías, no capítulo 61, fala de uma condição de luto do povo de Deus. Então vamos lá ao livro de Isaías, no capítulo 61, e nós encontramos essa questão do luto. Isaías 61, no verso 3: e a pôr sobre os que estão e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus aqui está dizendo que aqueles que estão em Sião de luto, Deus promete fazer uma troca, em vez de cinzas, uma coroa, em vez de pranto, óleo de alegria, em vez de espírito angustiado, uma veste de louvor. Isso aqui é uma referência direta a uma modificação de um estado de pranto, luto, tristeza, assolação, para um estado de alegria, restauração, veste de louvor, coroa. Olha o que a gente de coroa aqui, tá? Quem recebe coroa tem assim honrarias. Então, uma maneira. Primeiro Jerusalém entra em luto. Primeiro tem o pranto. Primeiro tem o sítio. Primeiro tem o aperto. Depois Deus muda a situação do seu povo. E aí você pode fazer um estudo disso aqui, veja as referências do Novo Profético, e aí você vai encontrar aqui uma referência ao momento que o Espírito Santo vai mudar a condição do povo de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 40, nós encontramos esse conceito em uma outra linguagem. Então, Isaías capítulo 40, verso 1, a partir do verso 1. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia.
que a sua iniquidade já está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então veja bem, por causa dos pecados de Jerusalém, Deus, ele colocaria a sua cidade em aperto, sítio, estaria sitiada, e assim que Jerusalém pagasse pelos seus pecados, uma linguagem bem humana, tá? Deus iria consolar o seu povo, e a sua igreja sairia da fase militante. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, terminou o tempo da milícia e Jerusalém agora iria entrar na fase triunfante, com o consolo e a restauração de Deus. Quando você pega esses conceitos no Antigo Testamento, eles são bem visíveis, eles são assim bem nítidos, né? O povo em pecado, Deus permite o inimigo invadir, Deus cria situações na permissão para que o inimigo possa sitiar a cidade, e depois disso Deus restaura o seu povo, Deus consola o seu povo, Deus troca a condição do seu povo. Quando nós olhamos isto, irmãos, essa questão do luto, nós temos que entender que o luto significa perda. Perder o quê? Quando nós olhamos o que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, uma visão do Vale dos Ossos Secos, há muitas interpretações que nós fazemos em relação a Ezequiel 37. É uma visão do Vale dos Ossos Secos. O profeta, ele é deixado no meio de um vale de ossos secos. E o que acontece? No verso 11, e aí Deus vai dar a visão, e depois Deus vai dar a interpretação. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então, a visão de um vale de ossos secos é uma visão da casa de Israel. E aqui que nós encontramos: eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu o que? A nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Então, cadê as cantoras aqui? Tá? Esse hino que fala, filho meu, vai buscar. Chegou a hora. Cadê um pedacinho aí? Chegou a hora, filho vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados, e faz de volta aqueles por quem você morreu. Aí. O que tem nessa letra, essa música? Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que tem, o que essa música está dizendo? Falando da volta de Cristo. E junto com a volta de Cristo, o que ele está trazendo? Resgate dos filhos. O que é isso mesmo, tá? Mas é uma mensagem cheia de quê? Fechou a porta da graça. Filho vai, chegou a hora. Então, é uma mensagem cheia de esperança. Tá? Vamos colocar isso aqui. É uma mensagem cheia de esperança. Imagine se a esperança é cortada. Vamos dizer, eu perdi o dinheiro,
eu perdi entes, tudo bem. Mas tem uma coisa, irmãos, que trará dor para o povo de Deus. Cortar a esperança. A visão dos ossos secos, depois nós vamos ver outro sentido aqui, bem para nós entendermos isso aqui, tá? A visão dos ossos secos, e diz a palavra de Deus, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Há um provérbio de Salomão, que Salomão diz que a esperança que se faz adiar adoece o coração. O que ele quer dizer? Se eu começo a ter uma esperança e essa esperança não se cumpre, Esperança tardança, né? aí o que acontece? Traz dor para o coração, adoece a alma, tá? Quando nós olhamos a questão do pranto e do luto, vamos entender isso aqui. Deus está dizendo agora ao profeta para profetizar acerca desses ossos secos, verso 12. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou Deus, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Então, quando você lê isto, você lê o verso 11, e você lê: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Quando nós olhamos isto, irmãos, olha o verso 14: porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então são promessas de Deus, e Deus está prometendo para o seu povo, tá, que ainda que o seu povo vá para a sepultura, e a sepultura aqui é porque a esperança ela não existe mais, Ele vai reacender isto ao manifestar o seu Espírito. Então vamos juntando os conceitos aqui para nós entendermos o que vai ser esse pranto e esse choro. Quando nós olhamos para a história de Israel, ali em Samuel, e a história de Eli, a história de seu filho Finéias, a história de sua nora, e no capítulo 4 do 1 Samuel, o povo de Deus vai sair para a guerra, e o povo de Deus vai ser derrotado com os filisteus, e alguém vai trazer as notícias para Eli, e Eli estava pesado, obeso, cai de uma cadeira, mas vamos aqui especificar o verso 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido, vamos dizer, morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Então, a nora de Eli, ela ouviu que o seu sogro havia falecido ao receber a notícia. O seu marido, Finéias, morreu nas mãos dos filisteus. E a arca da aliança, ela fora tomada. E diz que ela estava grávida, estava no seu momento do parto. Na hora do parto, ela ouve essa notícia. E as suas palavras finais, porque ela vai falecer na hora do parto, ou após o parto.
Ao expirar, disse às mulheres que assistiam, as parteiras, obviamente, não temas. Aliás, ao expirar, disseram às mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. As parteiras agora querem trazer uma notícia pelo menos agradável. Olha, Esperança, né? tá? É uma esperança. Você tem um filho. E diz a palavra de Deus: ela, porém, não respondeu, não fez caso disto. As mães que estão aqui vão entender melhor essa história, né? Então, a perda do marido, do sogro e da arca foi maior do que a alegria de ter um filho. Tamanha foi a dor no coração dessa nora. Mas chamou o menino e acabou dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela diz porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca. Olha o que o patriarca profeta diz: a morte de seu sogro e de seu esposo, e acima de tudo a terrível notícia de que a arca de Deus fora tomada, causaram-lhe a morte. Compenetrou-se de que a última esperança de Israel havia desaparecido, e deu à criança nascida nessa hora de adversidade o nome de Icabode, ou em glória, ou foi-se a glória. Quando você olha para Números, ou não vamos ler, Números 14, e o povo está agora há 10 dias da proximidade da terra prometida, parece que esta é a distância real, e que eles recebem um relatório de 10 espias trazendo um relatório de credulidade. O texto lá diz que, ao ouvir o relatório da impossibilidade de entrar na terra prometida diante dos gigantes que lá existiam, qual foi a reação do povo? Passaram uma noite chorando em alta voz. Vamos trazer esse quadro para os nossos dias? O que a arca de Deus representava para o povo de Deus no passado? O símbolo da presença de Deus. Então, se tinha uma coisa que eles saíam para a guerra convictos de da vitória, era porque a arca da aliança estava com eles. E quando eles perdem a arca da aliança, e a esperança de Deus que estaria com eles foi-se embora. O que representa a arca da aliança para nós como povo adventista, irmãos? Santuário celestial. Foi vista, vamos falar um pouquinho amanhã sobre isso. Estabilidade do reino de Deus também, né? Estabilidade do reino de Deus. O que mais? A palavra de Deus. O que mais? Caráter de Deus. Caráter de Deus. O que mais? A intercessão. A intercessão. O que mais representa essa arca? A lei de Deus. A lei de Deus. O que mais representa essa arca? A igreja de Deus. O povo de Deus que aceita o caráter de Deus, que aceita o governo de Deus, a orientação de Deus. O que mais representa essa arca? Caráter. Ok? Esperança. Esperança. Tá? Maná. Por quê? Então, nós temos uma esperança. Tá? Por que nos dá essa esperança? Porque as verdades que nós professamos, que estão relacionadas com a arca, nos faz crer assim.
As 3 mensagens angélicas, elas estão interligadas com a mensagem do terceiro anjo está interligada com a arca. Tá? O sábado, o juízo investigativo, a reforma de saúde, o estado dos mortos, tudo está relacionado com a arca, irmãos. Tá? Se nós pudéssemos sintetizar essa arca para nós, a verdade presente, ou a mensagem do terceiro anjo, ou as verdades instintivas para nós. Então, isto nos traz uma esperança muito grande. E Deus quer que nós tenhamos esperança. No entanto, quando Jerusalém for sitiada, esse hino, preste bem atenção nisso aqui, esta esperança que sai do coração, por um momento ela será silenciada. E isto vai trazer pranto e choro. Para representar para nós o que representou para nós de Eli. Aquilo que foi a dor da nora de Eli será a nossa dor. Imagine, irmãos, cortar e matar a nossa esperança. Por quê? Porque esse pranto, ele acontece por causa da multidão dos inimigos que lutarão contra Jerusalém. E esta multidão de inimigos é descrita como sendo comparada ao pó miúdo, e são chamados de tiranos. E as nações cercarão Jerusalém. Jesus vai completar esse raciocínio dizendo que nós seremos odiados de todas as nações por causa do seu nome. Então, por um momento, o pranto, o choro, pela perda da esperança, vai atingir o coração do povo de Deus. Dentro desse conceito, é por isso que Deus está dizendo lá adiante em Isaías, né? Que em vez de cinzas, aos que estão em luta em Sião, Ele vai dar uma coroa. Em vez daqueles que estão enlutados, óleo de alegria. Em vez daqueles que estão com o espírito angustiado, Ele vai dar veste de louvor. Olha a expressão aqui, veste de louvor. Tá? Veste de louvor. Então, o Espírito Santo, ele vai trazer novamente para o povo de Deus, reacender no povo de Deus, a esperança, e a esperança centralizada em Cristo Jesus. Nós temos uma visão triunfante muitas vezes do reino de Deus. Nós cantamos muitas vezes, não há nada de errado cantar assim, tá? Mas quando nós vamos deparar com uma muralha pela nossa frente, e aí veja bem que Isaías fala que a nossa voz será afogada no chão. A voz da mensagem do terceiro anjo, ela tem que ser uma voz soada não em sussurros, mas ela tem que ser entoada numa grande voz, tá? E numa potente voz no alto clamor. E por um momento essa voz será afogada, diz a palavra de Deus. E ela vai sair do chão como se fosse um fantasma, um cochicho. Então, uma voz, no mínimo, sem credibilidade, no mínimo, uma voz estranha, no mínimo, uma voz, vamos dizer assim, trazendo dificuldades com aquilo que nós cremos. Por causa de quê? Por causa da multidão dos nossos inimigos. Veio aqui uma pergunta: quem é que vai sobreviver o cerco de Jerusalém? Quando vier um decreto, e esse decreto ele vai trazer, vamos dizer assim, aflição para o povo de Deus. Não se iludem, irmãos. O Estado diz lá o grande conflito, e a igreja apostatada lá fora, o movimento protestante, estão fazendo preparativos na sombra. Interessante que Isaías fala que
esse momento do cerco de Jerusalém vai ser de repente, no instante. Isto, Ellen White se harmoniza com esse pensamento. Ela diz que uma calamidade repentina e imprevista virá sobre o povo de Deus. E quando vier essa calamidade repentina e imprevista, nós vamos ser deparados face a face com a morte. Isso está no livro Parábola de Jesus, no último capítulo. E ali ela diz que será uma noite de pranto, lamentação por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus. Está tudo escrito para nós. Quem só vai sobreviver? Quem é que realmente vai sobreviver a esse cerco de Jerusalém? Quando vão mexer numa coisa que Deus colocou em nosso coração há anos e anos, chamada esperança. Esperança de novo céu, esperança de encontrar com Jesus, esperança de ter um mundo melhor, sair desse mundo. E, no entanto, por um momento, isso será tirado de nós. Nós vamos ver aqui um conceito No livro de Mateus, no capítulo 4, aliás, perdão, capítulo 13. Capítulo 13, Jesus vai falar aqui de uma parábola. Nessa parábola, Jesus ele menciona a questão da semeadura. E na questão da semeadura, ele fala sobre 4 tipos de solos. Jesus fala da semente que cai na beira do caminho, ou na parte ali do chão batido. A expressão ali nós poderíamos traduzir como chão batido, né? E a semente cai, vem as aves e comem. Jesus fala também da semente que caiu num solo rochoso. E a ideia aqui é um solo que ele tem uma camada de terra e tem uma rocha bem próximo à terra. Esse é o sentido aqui, tá? A semente cai, nasce rápido, mas ela não tem, vamos dizer assim, umidade, e a sua raiz não conseguiu aprofundar, e aí vem o sol e a seca. Terceiro, Jesus fala sobre a semente que nasce, cresce, mas as ervas daninhas a sufocam. E o quarto, daquele coração, daquele solo, que a semente nasce, cresce e dá fruto. Jesus fala de 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. E Jesus fala que só um chega ao seu momento final. E depois nós vamos ver que coração é este. Mas o que nós queremos aqui retratar é o que está no verso, vamos dizer, solo rochoso, verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E essa pouca duração, ela é vista no verso 5, no capítulo 13, tá? A terra era pouca, o solo era rochoso, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, quando vem o sol,
quando vem angústia por causa da palavra, diz o seguinte: logo se escandaliza, logo tropeça, logo cai. O que Jesus quer ensinar aqui? Na hora da crise, vai mostrar se existe raiz ou não. Se a raiz é profunda ou se a raiz não conseguiu chegar mais fundo, ficou na superficialidade. Isso aqui representa que a graça de Cristo, ela não conseguiu aprofundar a sua obra no coração. E se você fizer uma analogia com as 10 virgens, você vai ver que é o mesmo grupo. A graça de Cristo, ela não consegue efetuar um aprofundamento na conversão. Porque o coração, ele aceita, ele compreende até certo ponto. A esses aqui, pode-se dizer que eles não conhecem por experiência a operação do Espírito Santo no coração. Até advogam a verdade. Mas quando se fala do que é a obra no coração, eles não a entendem. E por não entender essa obra do Espírito Santo, eles se sentem suficientemente bons e às vezes até preparados para enfrentar uma crise. Assim foi a história de Pedro. O sol vai vir e vai vir forte, irmãos. E a planta que não conseguiu se enraizar e aprofundar no solo, ela não suportará o cerco. Então, quantas coisas vão ser ameaçadas na nossa vida, né? Bens, familiares, caráter, reputação e até esperança. Tá? Uma das coisas mais valiosas que nós temos na vida, a esperança da vida eterna. Vá no velório de alguém aí que não tem essa esperança. Coisa mais triste. Nós temos esperança. No entanto, a Bíblia diz que haverá um pranto, um luto. E haverá uma sepultura espiritual por causa do cerco de Jerusalém. Esta raiz, quando ela não se aprofunda, ela não suporta a perseguição por causa da palavra. O decreto dominical, ele vai revelar, entre muitas coisas, quem é sustentado pela graça de Deus ou não. Guardem bem isso, irmãos. O decreto dominical vai revelar quem é nutrido pela graça de Deus. Quem o Espírito Santo comunica ao coração. E o Espírito Santo consegue aprofundar o sentido da conversão. A conversão, ela sai do nível do intelecto e a conversão, ela entra no nível do coração. E entra com poder transformador.
E no livro de Efésios, Paulo define isto como sendo a verdade como era em Jesus. É essa árvore que vai permanecer. Ninguém precisa ter medo do decreto dominical, mas precisa temer se a experiência com Cristo não é uma experiência real. Deus não quer que a gente viva uma síndrome do pânico com o decreto dominical. Mas Deus quer que a gente vá a Cristo, para que quando o cerco vier, quando a arca for tomada, quando perecer a nossa esperança, quando a muralha estiver diante dos nossos olhos, nós vamos olhar para Deus e ver nele a força que nós não temos, o poder que nós não temos para suportar essas provas que virão sobre nós. Por que nós temos que ter uma visão do decreto dominical em relação aos últimos dias? Para que nós devemos ter uma visão para nós corrermos para os braços de Cristo, para nós refugiarmos nos braços de Jesus e nós temos uma experiência real com Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender um cenário diante dos nossos olhos, mas um cenário também que Deus vai transformar aquilo que é cinza, aquilo que é pranto, aquilo que é dor, aquilo que é humilhação, em uma reversão. E entre as coisas, uma coroa, óleo de alegria, veste louvor. E Deus fará o seu povo triunfante e vencedor nesse momento final. Amém? Amém.